Bem-vindos de volta ao Preto Dinheiro, eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo e hoje a gente tem convidadas empreendedoras aqui, mas só para deixar um recado, 2025 começou maravilhoso e tem muita coisa boa acontecendo. Então, eu estou com meu parceiro de sempre que vai se apresentar aqui para vocês. E aí, galera, tudo bem? Faz tempo que a gente não posta um episódio, estamos aí de novo, voltamos com mais um episódio aqui do Preto Dinheiro. Não é porque a gente demorou para voltar a postar que você deve deixar de nos acompanhar. Então, antes de começar o episódio, eu vou reforçar o recado para que vocês sigam a gente lá no YouTube. É só colocar lá, podcast Preto Dinheiro. Coloca lá no Instagram também, @Preto Dinheiro, tudo junto. E assina nosso canal e liga as notificações para você ficar sabendo de todos os novos episódios, ok? Hoje a gente está com uma convidada diretamente da Bahia. Ela tem um sotaque gostoso. Vocês vão gostar muito. Se bem que a gente tem conversado com bastante gente da Bahia, né? Não tem como, né? Os últimos convidados, você Já realmente... ouviram, né? Não tem como, né? Não, realmente. É um dos sotaques que eu mais gosto de ouvir. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Amanda Denis. Amanda Denis ou sou Amanda? Oi, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Amanda Denis, sou empreendedora, sou CEO da marca Maragila, que vocês vão estar vendo por aqui. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco mais sobre a minha história. O Ed, a gente se conheceu na Expo Favela, né? E aí a gente trocou essa ideia, a gente participou de um podcast lá na Expo Favela, né? A gente teve um espaçozinho lá pra gente poder fazer. E voltar, né? A gente se encontrar de novo é muito bom. Então... Eu falei que eu ia te convidar de novo. Prometeu, cumpriu. Ai, que legal, Amanda. Então, vamos lá. Para vocês que já sabem, aquelas 3 perguntinhas básicas para começar, mas a Amanda aqui, ela que se apresenta. Então, Amanda, quem que é a Amanda de verdade? Qual que é o maior sonho dessa garotinha? E como você se vê como essa empreendedora bem-sucedida daqui a uns 5 anos? Então, eu sou Amanda Denis, sou uma mulher negra, jovem, periférica de Salvador. Sou da comunidade de Cajazeiras, é importante falar da minha Cajacite. E eu tenho 24 anos, assim, normalmente o pessoal, quando eu conto minha história e eu falo a minha idade, sempre fala, nossa, você é muito nova e tal, mas eu comecei desde muito cedo, né, a me desenvolver em relação a ser uma pessoa ativa e ter ideias, né. E aí a Maragila, eu tenho 5 anos, com a Maragila eu comecei com 18 anos, a Maragila. Eu estava entrando na faculdade e fazendo cursos técnicos também. E aí vi uma oportunidade de negócio. Mas eu lembro que, na minha infância, quando eu tinha lá uns 6 anos, eu ficava na casa de minha... que eu considero como madrinha, e aí ela trabalhava em um posto de saúde. E aí tinha vários panfletos, assim, sobre várias doenças, né, que normalmente entregam. E aí eu tive uma lembrança essa semana que, quando eu era pequena, eu pegava esses folhetinhos e ia passando na rua, na porta de cada uma, batendo e entregando os folhetos e falando sobre o que eu tinha entendido. Ela já era uma agente de saúde mirim sem ser paga pela prefeitura. Você transmitia a mensagem do folheto. Eu lia e passava, tipo assim, isso com 6 anos de idade. Então, eu percebi que essa questão da comunicação e de querer trazer informações para a pessoa, benefícios, enfim, era algo que eu já tinha em mim. E aí, eu, enfim, entrei quando eu terminei meu ensino médio, né, eu fazia parte de um coletivo de poesias, chamadas Coletivos Eferinas. E aí, foi nesse momento específico... foi quando eu comecei a escrever poesias, contos. Tem algumas poesias minhas saíram, algumas coletâneas lá em Salvador. Tem um sarau chamado Sarau da Onça, que eles fizeram coletâneas com poetas que estavam por lá. E aí tem esses livros também lá expostos. E eu já falava sobre essa questão de como eu me enxergava naquele momento e o processo de me entender como uma mulher negra também e como o sistema acontecia para nós. Então, eu comecei a trazer isso. E aí, só que quando eu terminei o ensino médio, eu me sentia muito perdida, assim, do que eu iria fazer. Porque eu era o tipo de aluna que se dava bem em quase todas as matérias. Tipo assim, português eu gostava, matemática eu gostava, sociologia... São coisas raras. Física. Bem raras. Bem raros. Eu gostava, assim, tipo assim, o livro de história, o didático, eu li ele todinho sem o professor pedir, porque eu gostava realmente de entender sobre o que estava acontecendo. E aí, quando foi para me inscrever no SISU, eu falei, eu vou colocar o quê aqui? Porque quando eu colocava, tipo, ciências sociais, eu falava, eu gosto disso, mas não me sinto totalmente completa nessa área. Quando eu pensava em, sei lá, engenharia ou administração,
falava, poxa, também gosto, mas não tô me sentindo completa. Até que eu me inscrevi, eu passei no Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades, que é um curso novo na UFBA, que é um curso dentro da área de humanidades mais geral. Então, você consegue estudar sobre psicologia, história, enfim, matérias de direitos. Você meio que monta a sua carga, tem as matérias obrigatórias, mas você monta uma carga horária, tem uma carga horária ampla para você poder montar dentro das características que você quer fazer o seu curso. Então, e aí pra mim foi onde eu falei assim, nossa, é esse caminho que eu vou seguir. E aí nesse período, se foi em 2019, eu comecei a sentir a minha pele muito oleosa, muito acneica e buscar resultados em dermatologistas, mas eu sempre saía com uma receita muito cara de produtos para poder comprar. E aí eu comecei a ver, nossa, eu não tenho R$500, não tenho R$1.000 para poder comprar de produtos, de ácidos, enfim. E aí eu comecei a pesquisar sobre quais outros produtos eu poderia utilizar de uma forma mais acessível. E aí foi quando eu encontrei as argilas. E aí eu comecei a utilizar no meu rosto, vi um resultado muito bom, elevou muito mais a minha autoestima. E aí minhas amigas começaram a perguntar, mano, o que você tá usando? Que tô vendo um resultado muito bom e tal. Eu sempre indicava para elas, mas elas tinham dificuldade de encontrar esse produto. E aí eu não sabia como usar, não sabia qual era a melhor argila, não sabia, enfim. E aí eu fui, nesse período, eu também percebi que existia uma lacuna no mercado, porque se elas não estão conseguindo comprar, se elas não estão tendo essa informação, é porque esse mercado não está atendendo a elas. E elas eram possíveis clientes. Então, nesse período, eu comecei a utilizar a argila vermelha, que foi a única que tinha no local onde eu comprava. E depois eu percebi que a melhor para o meu tipo de pele, que era uma pele oleosa, era verde. E normalmente a gente só encontrava aquelas argilas em pacotes de 1 quilo. Então a gente tinha que usar, tipo, 1 quilo da argila, que demorava, sei lá, 2 anos para você terminar tudo. Se fosse só no rosto, vamos dizer assim. E aí, eu ficava com aquele material lá parado. Até o momento que eu falei assim, eu tô usando a verde, essa vermelha tá parada aqui, eu vou colocar em uns saquinhos e vou dar para minhas amigas, para elas testarem, né? E aí, quando eu tava fazendo isso no banheiro, o meu irmão, Vitor Denis, o nome dele, com 10 anos, falou assim pra mim, Manda, por que você não vende para elas? Em vez de dar. Aí eu falei, tipo, foi quando acendeu assim a lâmpada, eu falei, realmente, elas já não iriam comprar, não estavam querendo contato de pessoas para poder comprar. Vou vender para elas, estou precisando de dinheiro para o transporte, para alimentação, para me manter na faculdade, vou vender. E aí comecei a colocar em saquinho de geladinho, que era o que eu tinha em casa, peguei o que tinha em casa, tinha uma impressora em casa, fiz uma arte rapidinho no Canvas, e aí imprimi e colocava com fita adesiva no saquinho de geladinho. E comecei a vender na faculdade. Falei assim, gente, tô vendendo argila aqui, sabe pra isso e tal. Mandava nos grupos, WhatsApp. E aí foi crescendo. Aí uma pessoa foi divulgando pra outra, postando no Instagram, me marcando. Olha, vi que minha amiga postou argila que você tá vendendo, quero também. E eu entregava na UFBA, no IFBA também, que eu fazia curso técnico e eletrônica também ao mesmo tempo. Eletrônica. Realmente, ela começou a faculdade falando que eu não sei o que eu ia fazer. Ela falou, vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Porque assim, em 2018, eu me inscrevi em ciências sociais no SISU, mas não passei. E aí eu fui para o IFBA e aí passei em eletrônica. E aí, a eletrônica me trazia muita curiosidade. Eu queria entender como é que estava funcionando. E eu gostava de física também. E aí, comecei a fazer. Quando eu estava no segundo semestre do curso técnico, falei assim, vou fazer o SISU de novo para ver o que é que dá. Eu não estava nem com intenção de entrar na faculdade num momento específico. E aí, fiz o SISU, passei no BEM de Humanidades. Falei, gente, e agora? Eu não estava esperando. Estou fazendo o curso ainda. Mas fui me jogando. E aí, pronto, aí isso aconteceu, eu comecei a divulgar, marcava nas estações de metrô para a pessoa poder entregar. E aí veio a pandemia, né? Em 2020, nos meus primeiros meses do ano eu não vendi nada, porque eu só entregava nos espaços físicos, né? Eu encontrava com a pessoa e não era comum isso de entrega via aplicativo, né? Enfim. Ainda não é hoje, vai. Não é todo mundo que usa os flash da vida. Muito tem cidade mais que não comum. tem, por exemplo, na Bahia eu sei que tem Ubermoto. Aqui não tem. Sim. Para as pessoas, não. Realmente, para passageiro, não tem. É muito diferente isso, ainda tá crescendo ainda, não é muito... Sim, e aí não tinha esse negócio. Era mais comum você contratar um motoboy, mas acabava sendo também muito caro, né? Sim. E aí,
fiquei sem vender, e aí muita gente começaram a mandar mensagem pra mim, Amanda, você não tá fazendo entrega não, eu quero comprar, que não sei o que, tô em casa, quero usar argila, nananã. Aproveitar e fazer um spa, já tá todo mundo em casa. Já fica em casa, bora fazer um autocuidado aí, skincare. E aí meu pai, ele tava Aí meu pai, tinha sido demitido da empresa na época. E eu falei, pai, vou pegar o carro, vou fazer as entregas, a gente faz um roteiro aí dia de domingo, faz 10 entregas e tal. Aí ele, bora. E aí comecei a fazer as entregas com eles, depois eu fui vendo o contato de outros motoboys, e aí eu comecei a fazer as entregas para outros bairros, né? Porém, aí foi quando eu percebi que aquilo realmente se tornaria um negócio, porque foi quando É porque minha história tem vários... Ela é relaço. Eletrônica do Neida, ela soltou aqui, tipo, eu gosto de física também. Vou contar na cronologia o que acontece. 2019, março de 2019, eu tava no segundo semestre do IFBA e tava fazendo a faculdade na UFBA. E aí, fiz o primeiro semestre na UFBA, quando chegou em junho, eu já tava indo pro terceiro semestre e era obrigatório você fazer estágio para você poder concluir o curso do IFBA. Então, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer um estágio. Eu vou fazer um estágio agora ou eu vou fazer minha faculdade e quando terminar tudo eu faço o estágio? Fiquei nessa dúvida. Falei assim, olha, vou fazer o seguinte, vou procurar um estágio. Se eu achar, faço o estágio, tranco a UFBA. Se eu não achar, eu continuo do jeito que eu tô e depois eu vejo. Uma semana depois, fiz uma entrevista, passei. Fui como estagiária em uma empresa de manutenção de impressoras. E aí, fiquei como estagiária durante 4 meses. Isso já com a Maragila rodando, né? Eu fazendo as entregas, fazia isso. E aí, quando foi quando foi em dezembro de 2019, eu fui contratada na empresa. E eu fiquei 1 ano e meio de CLT e desenvolvendo a marca, né? Então, isso pra mim foi muito importante. Eu acho que também é uma estratégia pra quem tá empreendendo ou quer empreender. Muita gente fica pensando, poxa, eu tô trabalhando CLT, tenho uma ideia aqui, largo tudo agora, já vou empreender ou não, espero. Assim, pra mim foi muito importante, esse 1 ano e meio trabalhando CLT, para eu desenvolver a minha marca, porque todo o faturamento que eu tinha da minha empresa, eu reinvestia nela. Porque eu já tinha o meu salário, então eu conseguia pagar as minhas contas. E o que eu conseguia vender de faturamento, eu reinvestia na empresa. Então, foi isso que eu consegui mudar a embalagem, sair do saquinho de geladinho para essas embalagens que eu tô agora, fazer um rótulo melhor, fazer uma identidade visual, né? Contratar uma design para fazer uma identidade visual. Consegui fazer isso por conta que eu conseguia reinvestir na minha empresa. Então, foi muito importante. Até o momento em que eu já estava, assim, com muitas ideias, já estava tendo um número de clientes fixos e estava com muitas ideias. Poxa, eu quero criar mais conteúdo, eu quero trazer novos produtos, eu quero fazer kits, eu quero participar de eventos, eu quero fazer várias coisas. Só que eu estava trabalhando 8 horas por dia, CLT, e à noite ainda estava finalizando o curso do IFBA, que eu tranquei a faculdade. E aí, finalizou, e ficava assim, só tinha tempo no final de semana. E falava com o pessoal fazer entrega no horário de almoço e tal. O meu trabalho era perto de uma estação de metrô, então eu marcava nessa estação de metrô. Ok. E aí, quando foi em 2021, eu já tava com esse pensamento de tipo, poxa, eu quero sair, eu quero fazer mais pra minha marca. Enfim, não tava me sentindo mais feliz aquilo. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou começar a me organizar aqui pra poder sair. Comecei a juntar dinheiro pra poder sair do trabalho, né? E aí, quando eu participei da minha primeira aceleração, que foi da Canda Educação da Karine, lá em Salvador. E aí, eu participei da primeira aceleração, fiz atividades e tal, e fiquei em 3º lugar, como finalista. Aí, ganhava R$900 de premiação. E ali, pra mim, aquela primeira aceleração foi muito importante, não por conta financeira, mas pra mim foi a validação de que meu negócio tinha um potencial, que eu estava crescendo e que outras pessoas estavam validando também isso, vendo como uma oportunidade de negócio. Então, eu falei, essa é a confirmação que eu precisava. Eu lembro que foi no aniversário de minha mãe, no dia 24 de maio. Agora, né? Vai fazer o quê? 4 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. E aí... participei, eu falei assim, nossa, não. Aí teve lá a empresa, eles não estavam mais conseguindo segurar a questão de funcionários por conta da pandemia, que ainda estava, 2021 e tal. Olha, vamos demitir algumas pessoas aqui. Eu falei, chefe, me coloca aí no meio. E aí, demitiu. Aí ele falou assim, não, ele já conhecia a minha marca, enfim, ele falou, foi. E aí eu fui sair da empresa. E aí, quando eu saí, eu fiquei em um período assim... de reflexão, de tipo, o
como é que eu vou investir, como é que vai ser essa gestão da empresa, estudando muito, participei de outros projetos também. E aí, quando foi no final do ano, de dezembro, eu participei de um projeto junto com a CCR Metrô, que é a concessionária de metrô lá de Salvador, de ter alguns quiosques nas estações de metrô com um valor mais acessível para empreendedores. E aí eu falei assim, nossa, vou ter um ponto físico. Maneiro. E aí, em dezembro de 2021, fiquei 6 meses, num contrato de 6 meses, né? E aí foi quando eu trabalhava, assim, o quiosque era de 9 da manhã a 9 da noite, de segunda a sábado. E eu tava lá todos os dias. E aí... Você sou eu, Keep todinha. Exatamente, né? Assim, minha família sempre faz parte da Maragila. Meu irmão, né, que deu a ideia, co-criador também. Meu pai também sempre comigo, mas gestão em geral sempre foi eu. E aí, pronto, fiquei nisso. Quando foi em 2022, aconteceu a Expo Favela. A primeira Expo Favela, que foi... que selecionou 200 empreendedores de todo o Brasil, 27 da Bahia, e eu fui uma dessas selecionadas, lá na Expo Favela. Uma coisa que eu acho também um diferencial para o meu desenvolvimento como empreendedora é que eu nunca tive medo de agarrar as oportunidades. No sentido, tem inscrição de alguma coisa para fazer, uma seleção, vou ter que fazer pitch, vou ter que fazer vídeo, vou ter que mostrar meu negócio. Algumas pessoas ainda sentem medo. Poxa, eu acho que eu não... Sente aquela insegurança de, eu acho que eu não vou passar. Eu fico pensando, é melhor tentar do que não tentar. Exatamente. Então, vou fazer aqui o meu possível e se der certo, ótimo. E aí foi quando eu me inscrevi, participei da Expo Favela e tal. Aí fiz minha primeira viagem pelo meu negócio. Foi aqui, né? Foi aqui em São Paulo. E aí conheci muita gente na Expo Favela, assim, muitas possíveis também investidores, mentores, chegaram até a mim, foi assim, uma experiência incrível. E aí, em 2022 foi um ano, assim, muito intenso, porque teve a Expo Favela, aí teve outras acelerações, uma aceleração da Vale do Dendê, que é uma hub lá em Salvador, que é importante vocês, empreendedores do Brasil, principalmente da Bahia, conhecer a Vale do Dendê, que tem a Vale do Silício lá fora, e tem a Vale do Dendê, que é a nossa. Sim. Então, e a Vale do Dendê, assim, é um espaço incrível, tem 2 espaços, um no Pelourinho e um no Centro Histórico mesmo, e um na Lapa, na Estação da Lapa, de metrô, que é a estação mais movimentada lá de Salvador. E tem muitos eventos, né? E traz muito essa questão de como o empreendedorismo baiano, a nossa cultura, e juntar isso e fazer negócio, sabe? E aí, a Vale do Dendê foi muito importante para mim durante esse período. Aí eu participei na microaceleração de cosméticos. Aí teve uma aceleração da Fábrica Cultural, que é também um outro projeto lá de Salvador também, que fica na Ribeira, no bairro da Ribeira, que é uma parte mais próximo do subúrbio, que esse projeto é da Margarete Menezes. Ela é gestora, né, do projeto. E aí eu participei de uma aceleração também chamada Aceleria O, e aí fui finalista. E aí, essa aceleração dava premiação de R$10 mil. A outra que eu participei da Vale do Dendê dava R$5 mil. Participei de uma da Diversa, chamada Eleva, para mulheres do Norte e Nordeste. Que aí eu fui finalista e aí também ganhava R$5 mil de premiação. E isso foi o meu capital de giro. Peraí, você ganhou tudo isso? Sim. Tá, legal. Não, é porque... Não, vamos lá, eu já ouvi muita gente fazendo essas paradas assim, tipo assim, fui finalista. Mas às vezes a pessoa não ganhou. Não ganha, porque ganha por só isso que entendeu? Nessa Na Vale do Dendê ganhava 10, na Acelera, a IAU também ganhava 10, eu fui um das 10, e da Eleva ganhava 5, eu acho, algo assim. Interessante. Você chegou a... eu percebi que você fez muito... Durante essa trajetória toda, você colocou uma linha cronológica muito bem construída aí. Eu percebi que você criou você foi criando vários planos, assim, várias etapas para você fazer outras coisas. Você chegou a pensar em fazer só coisas que realmente tivesse algum tipo de premiação no final ou não? Fez parte isso para você participar de acelerações? Eu pergunto, sim, porque tem algumas que não dão nada. E exigem bastante. Conhecimento e tal. Assim, eu logo principalmente no começo do meu negócio, eu via muito a questão das mentorias, da participação e de conexões também. Boa. Porque o que hoje eu sei de gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre finanças e tal, claro que a gente vai fazendo automaticamente, mas participar desses projetos, enquanto eu já estava construindo a minha marca, eu fui aprendendo a moldar e adaptar
através dos conhecimentos que eu estava tendo ali, enquanto a minha marca estava seguindo, enquanto a minha marca estava crescendo, para mim foi muito importante. E conhecer outros empreendedores também, né, que estão passando pela mesma coisa, que já indica você para um outro evento, que indica para você para uma outra aceleração, já abre outras oportunidades. Quanto mais você se enturma no ecossistema que você quer estar, né, que você quer crescer, melhor, porque é assim que outras oportunidades vão chegando e a gente vai conseguindo desenvolver. Então, assim, teve essa questão, mas claro que a premiação me interessava bastante. Porque, Sim. porque, Afinal de contas, foi seu capital de giro, né? Sim. então, assim, claro, e uma coisa também, a gente está dedicando o nosso tempo ali também. E a nossa hora, a gente precisa cobrar, você paga a nossa hora. É um negócio. Você falou um negócio bem importante que às vezes eu vejo algumas pessoas meio que pecando nisso, de saber selecionar o que você quer. Porque, tudo bem, no início, quando você estava ali começando, hoje que você já está saindo na televisão, que eu te acompanho, já não tá, já passou desse estágio. Você não precisa mais, talvez, estar em tantas acelerações assim quanto no começo. É o projeto mas agora. Mas tem um pessoal que, às vezes, participa de tanta aceleração que eu fico, gente... Vamos pro próximo. Uma coisa que eu tava sentindo é, tipo assim, eu fui... 2022 foi assim, vara. 2023 eu dei uma pausa. Boa. Porque eu senti, assim, que... Beleza, tô aprendendo, mas eu preciso de tempo pra poder fazer. Exato. Não adianta nada você tá o tempo todo, tipo, conhecimento. Mas, sim, o que você aprendeu nessa mentoria aqui, você vai ter que parar, vários dias em frente ao computador, enfim, refletindo Botar sobre a em sua prática. marca, pra poder colocar em prática. Então, eu tava sentindo isso de, tipo, tem muito... sei lá, um mentor dava uma ideia massa. Só que eu falei... ele deu a ideia, mas o caminho pra eu fazer vai ter que ser eu que vou ter que construir. Uhum. Então, eu comecei a falar assim, nossa, vamos dar uma segurada aí, porque também, principalmente quando você equipe, né? Ou quando você tem uma equipe muito reduzida, que você tem que gerir esse tempo, né? Uhum. Então, o tempo que você tá lá, você também precisa estar fazendo. Você precisa ter que estar respondendo o cliente, pensando na campanha do Dia das Mães, dos Namorados, enfim. Então, nesse primeiro momento, claro que me interessava muito dinheiro, mas para mim também eu sinto que foi muito importante, através do conhecimento também, e a rede que eu construí de empreendedores. Hoje eu conheço muita gente, muitos empreendedores através disso aí. Sim. E aí, mas hoje eu já participei de muitas, então hoje eu não vejo a necessidade de estar em tantos eventos, eu vou filtrando muito qual que eu vou estar participando, até porque eu não quero tirar a oportunidade de outras pessoas que estão precisando mais do que eu. Então, eu já passei por esse período, então chega um momento que, olha, tá na hora de outras pessoas também fazerem isso, eu vou indicando outros também. Então, eu acho importante essa questão, mas no começo, assim, é essencial. E outra, depois que você vai passando, você não quer mais 10 mil, né? Você já quer uns 100 mil, você já quer outras coisas, né? Faz parte, né? Faz parte. Parece que... porque pra quem parece que nunca é 10 mil suficiente. 10 mil é muito pouco. Pra quem tá começando, um capital semente de 10 mil é lindo. Mas depois que você empreende, que seu custo mensal é mais que 10 mil, você fala... Sim, exatamente. Então, assim, aí eu fui percebendo que, olha, beleza, agora passei por essas fases, agora se tiver... Claro que sempre eu atento às oportunidades, mas eu fico algo ganhando coisas maiores, né? E aí, em 2023, eu dei uma pausazinha, né, Deu uma sumida? Deu uma... tanta coisa, Esse ano eu tô fazendo isso, tá? Mais ou menos que eu tô participando de uma, viu? Mais uma só, né? Uma só. Eu lembro que, nesse período você falou de umas três ou quatro já. E aí, teve uma chamada Investiverso, que era a gente... por exemplo, essa daqui eu não ganhei premiação em dinheiro, mas eu ganhei um óculos Meta. Aquele óculos de realidade virtual. Realidade virtual, porque o projeto era voltado para você fazer no metaverso. Legal. E aí... Você montou sua lojinha lá Montei no minha lojinha no metaverso e tal, e aí usava, foi uma experiência muito legal, voltado para tecnologia. Teve uma que não teve premiação, mas que foi com a Monique Evelyn, na Inventivos Tech, que é o primeiro programa que ela fez, foi no ano passado, voltado para mulheres empreendedoras de Salvador e região metropolitana. E eu me inscrevi, participei da primeira turma, e aí a gente tinha, assim...
Toda semana, vários desafios para fazer, entregas, porque através da plataforma da Inventivos, né? A gente entregava as coisas, a gente teve acesso a 1 ano dessa plataforma de forma gratuita, uma plataforma que é paga. E lá a gente conseguia tirar dúvidas e eu mandava questões pra Monique Evelyn e ela respondia lá. Sensacional, realmente ela não é tem... bem acessível. E você conseguia ver de dúvidas de outros empreendedores também, ela respondendo, então você já pensava pro seu negócio. E aí tive a oportunidade de apresentar meu pitch pra ela também. Então, isso gera uma experiência, né? Você vai entrando dentro do ramo, assim, do ecossistema do empreendedorismo. E não teve premiação em dinheiro, mas pra mim valeu super a pena. Então, tem que selecionar, assim, é válido, né? Dependendo da fase como você tá como empreendedor. Selecionar onde você vai estar. Tipo assim, eu tô passando por... Vou chegar agora em 2024, 2025. Tô passando por essa fase. Calma, ela vai chegar lá, gente. Ver esse período, tipo assim, tô fazendo muita coisa. E a saúde mental da pessoa, como é que fica? Ainda mais eu que trabalho com autocuidado, que trabalho com, olha, para um tempinho, usa sua argila e tal. E aí chegou um momento que eu tava, assim, com a rotina, fazendo 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, que eu falava, Amanda, você não tá se cuidando. Tipo assim, participava de vários eventos, e aí no final, depois do evento eu tava com a amidalite atacada, inflamada, não conseguia falar, sentia febre. E aí, no novembro mesmo, eu fiquei super frustrada, até falei com a minha mentora agora, desse programa que eu tô participando agora, de Zaveste, eu tive mentoria hoje de manhã. Laura é o nome dela. E aí, eu falando que... Em novembro, teve muito... Assim, novembro em Salvador ferve, né? Novembro Negro, tem muita coisa. Afropunk, tem festival... Estive lá no Afropunk, verdade. Afrofuturista, que é um festival lá no Vale do Dendê. Não pude ir. Sim. Conflitou com a Afropunk. Tentei chegar lá, assim, a fila tava enorme, mas eu vi que foi um evento muito, muito grande. E trouxe muitas pessoas de África pra falar sobre tecnologia, foi muito legal. E aí eu tive um stand em dois momentos do festival. Porque era uma parte que era feita pela Vale do Dendê e tinha uma parte que era feita pelo Sebrae. Mas que fazia tudo parte de um festival só, mas tinha várias atividades. Aí eu fiquei com um stand de um largo lá chamado Largo Teresa Batista. Um stand lá. E na Faculdade de Medicina, que era em frente assim a Vale do Dendê, eu fiquei com outro stand lá também. E tava tendo um espaço de autocuidado em que a gente aplicava argila nas pessoas, para as pessoas poderem conhecer. E aí eu chamei meu time de revendedoras para poder... tá me ajudando nesse processo. E aí uma ficou no Largo, outra ficou lá na faculdade, outra ficou no Spadei, e eu ainda fui convidada para palestrar em outro largo. Imagine, aí eu fui, palestrei e ficava rodando lá pelo Pelourinho, subindo e descendo, sabendo o que estava acontecendo, mas graças a Deus deu certo. E aí, quando terminou essa correria, eu tinha comprado o ingresso do Afropunk pro dia 9, sábado, que eu queria ver o show de Duquesa, principalmente de Erykah Badu, né, também, né? Quando chegou na quinta, minha amidalite atacou, fiquei com febre, fiquei doente, fiquei mal, não consegui, tive que vender o ingresso. Fiquei triste, falei, não é possível, amor. Eu ficaria se eu tivesse um ingresso da Erykah Badu realmente mão, eu ia doente. Eu fiquei mal, e aí eu falei assim, nossa... O que você está fazendo? Porque esse momento agora era um momento de você estar se divertindo, de você estar bem, curtir o sacrifício do seu trabalho. E por que você não está assim? E aí eu comecei a refletir sobre essa questão da sobrecarga, né? Que querer fazer tudo também não dá. De tipo, olha, Amanda, você não é duas, você só tem, você é uma pessoa só, você precisa administrar esse processo. E aí ainda estou nesse processo de autoconhecimento e autodescoberta de qual vai ser o meu novo ritmo. E eu vim para São Paulo também com essa busca. Não sei, o pessoal tá me chamando de maluca. Porque como é que você vem para a cidade mais acelerada do país para desacelerar, para poder não se sobrecarregar? Não, vamos lá. Preste atenção aqui. A pessoa sai da Bahia, a cidade mais tranquila. Não, porque o pessoal tem essa visão. Minha filha, eu tinha 2 meses que não ia numa praia. Não, você tinha que ter ido numa praia lá na Bahia mesmo. Tanto de praia tranquila. Eu fui. Aí a pessoa fala, não, eu vou para São Paulo porque, né, preciso de calma. Eu entendo. É que ela tá falando em relação aqui. Calma ativa, entendeu? Em relação aqui é doideira mesmo. Sim. Não, mas porque, por exemplo, eu tô em Salvador, eu sei que Salvador é muito movimentado, mas tem um monte de praia tranquila. Pra ir você dar uma tranquila. Pra você escolher um monte, assim, ó. Pra não dizer que é mentira meu. Carnaval, eu curti legal. Carnaval, eu falei assim,
Não vou trabalhar, vambora. Vou curtir a semana toda. Eu fui quinta, que foi o Funduço, até segunda. Terça-feira o pessoal me chamou, falei, olha, terça-feira não dá mais não. Vai ter Saulo, vai ter Ivete, vai ter não sei o quê. Falei, não, deixa eu ficar em casa que eu já cansei muito. De quarta-feira de cinzas até uma semana antes de eu... Não, na semana que eu vim pra cá, eu não foi um fluxo de trabalho, de coisas acontecendo, até porque eu tava me preparando também pra vir pra cá, de coisas acontecendo que eu não parei, assim, um evento atrás do outro, administrando, enfim, comecei com um estagiário novo comigo, e aí eu treinar essa pessoa, pra que hoje eu pudesse estar aqui também, ele tá lá no escritório também. Então, foi um fluxo assim, e sempre falava, olha, em São Paulo vai ficar melhor e tal. Eu ficava, né, acostumando a mente. Mas, em um fluxo, entendendo qual é o meu fluxo, porque quando a gente empreende, a gente vai, tipo, meu Deus, fazendo muitas coisas e aceleração, e evento, nananana, chega um momento que parece que seu corpo somente se acostuma com esse movimento intenso também, de estar sempre fazendo coisas. E até quando você tem um tempo pra descansar, você fica... pô, não era pra eu estar editando um vídeo agora, não? Será que não era pra eu estar postando alguma coisa? Por que eu tô deitada aqui? Eu faço isso muito pra mim. Nossa, eu podia estar fazendo não sei o quê, eu tô aqui assistindo uma série. Entendeu? E aí você fica nesse processo. Então, assim, eu tô... esse processo de autoconhecimento, de entender qual é o meu novo fluxo que eu quero estar. Eu não quero estar num fluxo que afete minha saúde mental, que me deixe sobrecarregada, que me deixe estressada, enfim. Mas também eu sei que eu não vou ficar sempre parada. Eu não sou essa pessoa, eu não consigo. Então, até onde eu vou, né? E, tipo assim, como é que eu vou administrar minha agenda pra estar colocando meu momento de descanso na minha agenda também, falar assim, ó, não tenho... tem coisa pra fazer hoje. Ó, no infelizmente não dá, porque eu vou estar ocupada. Pode ser que eu vou estar assistindo minha série, porque eu programei pra estar assistindo minha série, sabe? Uhum. Mas é uma prioridade também ter o tempo consigo mesmo. Então, esse processo, assim, de entender qual é o limite onde eu vou estar, aonde é que tem Amanda e onde é que começa a Maragila, onde termina a Maragila e tem Amanda, ver que essa pessoa física também, porque... Quando foi no final do ano, eu tava refletindo sobre 2025, né? Eu sou uma pessoa muito do planejamento, de tipo, como é que vai ser 2025? Como é que vai ser o segundo semestre? Como é que vai ser mês que vem? Como é que vai ser semana que vem? Isso me ajuda muito, assim, a conseguir dar conta das minhas demandas e conseguir fazer tudo que eu faço por conta disso. E aí, quando eu tava planejando sobre 2025, eu falei, Amanda, quais são os seus objetivos? O que você quer? E eu tava percebendo que todas as minhas metas, meus desejos, estavam sendo ligados à empresa, à Maragila. Tipo, eu quero que a Maragila cresça, eu quero que trazer novos produtos, eu quero que meu faturamento dobre, eu quero, sabe, enfim. Sim. E pensando que depois que isso acontecesse, que eu iria... enfim, agora eu vou ter dinheiro pra poder fazer outras coisas. Aí eu vou pra Afropunk. Vamos dizer. Aí eu vou viver. E aí eu falei, não, você tem que ter metas pessoais também, tipo, o que é que você quer aprender, né? E assim, eu tenho muita vontade de ser intérprete de Libras. Eu aprendi maneiro. a falar assim, oi, bom dia, boa noite, falar meu nome, Amanda. E aí Antes da Maragila, eu fiz um curso de produção cultural e tinha uma matéria de Libras. E depois eu fiz um curso básico de Libras com a professora Cíntia e a Elenilson. Se estejam ouvindo aí, muito obrigada, vocês foram maravilhosos. E aí, fiz e eu me apaixonei. Eu achava incrível, né, falar com outras pessoas. E aí, lá no IFBA, no curso de eletrônica, tem uma comunidade surda grande, de tipo, vários alunos e tal. E aí eu sempre via passando e comecei a me comunicar. Até que teve um grupinho, assim, de 3 pessoas, que a gente pegava ônibus junto pra ir pra estação de metrô. Então, a gente pegava o ônibus e ia se comunicando, né? Eu ia aprendendo ali. E aí, pronto. E aí, quando eu entrei nesse estágio lá, voltando, né? Lá de impressoras, um dos funcionários era surdo. E aí, eu que me comunicava com ele. Tipo assim, basicamente, o meu chefe falava... Eu era a porta-voz, né? Não fui contratada pra papel isso, de né? Mas tradutora. eu fazia a tradução. E aí, eu fui me desenvolvendo bastante. Só que depois foi
a Maragila, outras coisas foram aparecendo e eu fui deixando isso de lado. Mas eu tenho muito objetivo, muito foco de voltar a isso, né? Falei assim, mano, poxa, eu quero aprender inglês, eu quero saber me comunicar em inglês também. Bora fazer um curso. Eu falei assim, minha faculdade, né, de Biohumanidades, eu fiz o primeiro semestre lá em 2019, aí tranquei, 2021 teve a opção de fazer online, só que não era obrigatório. E aí eu não consegui me adaptar para online. E aí, quando foi em 2023, eu fiz mais um semestre. Em 2024, fiz outro semestre. E aí eu falei assim, Amanda, eu quero terminar. Eu quero... E assim, eu tava me apaixonando muito pelo curso, porque eu já tinha feito todas as matérias obrigatórias. E a carga horária livre, eu tava pegando matéria de administração. Porque eu falei assim, dentro dos cursos de humanidades, eu não vou fazer direito, eu não vou fazer psicologia, eu quero administração, que é o que eu faço. Bora entender se esse curso é mesmo o que eu tô imaginando. E eu comecei a pegar umas matérias para poder ver como era, né, o curso e tal, para futuramente, quem sabe. E aí eu fui me apaixonando, e aí eu peguei matéria uma de gestão de custos, que era tudo precificação e como você colocar, fazer a gestão de custo da sua empresa e tal. Agora eu tô pegando matéria de administração financeira sobre DRE, balanço patrimonial, enfim, ativos, passivos, enfim, coisas desse tipo. E que é o que eu faço no meu dia a dia, porque eu faço DRE da minha empresa todo mês. Então, eu falei assim, aí eu fui trabalhando nisso, né? E aí voltei pra faculdade, peguei algumas matérias e no começo do ano entrei em um curso de inglês e comecei a fazer umas coisas mais pra mim. Só que, ao mesmo tempo, tem as metas da empresa. E eu tracei meu ano e eu falei assim, o primeiro semestre eu quero consolidar mais a Maragila em Salvador, em pontos físicos. E aí foi quando teve a oportunidade de estar no Band Mulher, que é um programa de TV lá da Rede Band Bahia, às terças-feiras, apresentando o meu produto. E começou a ter a oportunidade de participar de lojas colaborativas. Então, fazer parte desse ecossistema de acelerações, por exemplo, me fez ter contato com a Afrocolab, que é uma loja colaborativa da CEPROM, que é a Secretaria de Promoção à Igualdade Racial, eu acho que é isso. E aí, em um shopping lá em Salvador, Shopping Paralela. E aí, participei da seleção, me inscrevi e tive meus produtos lá. Aí, agora, no mês de 31 de março, foi a inauguração da loja lá. E aí, aí eu participava de feiras, né? Aí, uma organização chamada Feira da Sé, que é do Instituto ACM, que é um instituto que faz parte da Rede Bahia, também filial lá da Globo, eles criaram um projeto chamado Cria da Bahia para empreendedores que participavam da Feira da Sé. E aí, eu participei da seleção também, apresentei meu pitch, apresentei meus produtos, e aí fui selecionada para estar em uma loja colaborativa no Shopping Bela Vista, que é um outro shopping lá também. E aí eu fui e falei assim, nossa, tá dando certo, tô tendo os pontos fixos aqui. Aí eu busquei uma outra loja colaborativa no Parque Shopping, que fica em Lauro de Freitas, região metropolitana próxima. E já tinha uma loja parceira minha, chamada Fórum Cosméticos, no Shopping Cajazeiras, no bairro onde eu moro. Que é o seu bairro. Isso. E aí eu falei assim, nossa, já tô em 4 shoppings da cidade, tô conseguindo ter... e tem uma loja colaborativa chamada Casa do Mato, que fica no Santo Antônio Além do Carmo, no Pelourinho. Então, já tô no centro, tô em várias regiões aqui, tá acontecendo, tá dando certo. Mas administrar isso aí, esse processo... Mas essa parte... O bom é só a gente contando, né? De tipo, tô na loja, tô isso, aquilo, mas tem que ter reposição de material, tem uns plantões que a gente faz. Hoje, quem faz toda a gestão, a logística, tudo é você. Das entregas, a administração, da reposição, de tudo. Essa administração, sim. Tipo, por exemplo, eu tenho um estagiário que ele é responsável pela finalização de pedidos, controlar o estoque, saber o que entra, o que sai do estoque, finalizar pedido. Então, alguém faz pedido no site ou pelo WhatsApp, ele atende e faz o processo de entrega, pagamento, enfim, essas coisas. E, normalmente, ele está lá no escritório também para atender pessoas que vão lá, revendedoras que vão lá fazer reposição. Tem uma designer que é Raíssa Molinari, que é ela que fez toda a minha identidade visual da caixa, dos novos muito produtos. Maneiro, sério. Ela é maravilhosa. Gostei muito das embalagens. Assim, desde a minha primeira identidade visual, ela que fez, eu não larguei mais, porque, né? Uma dúvida, desde quando você vendia lá no saquinho geladinho, sempre foi Maragila ou era outro nome? Era Maragila, assim. Legal. Como é que... Vou contar como surgiu esse nome. Muita gente acha que meu nome é Mara, né? Hoje mesmo, no metrô, vindo pra cá,
pra você entender como eu sou. Tipo, tava uma mulher, aí eu sentei do lado dela, a gente começou a conversar. Aí eu percebi que ela tinha algumas manchas de melasma no rosto. Aí você, peraí, que eu É. Aí eu não queria ser invasiva, né? Porque, tipo, enfim, a pessoa pode não se sentir assim. Mas aí eu fui. Ela falou, você não é daqui, né? Porque já percebe logo o sotaque e tal. Falei, não, eu sou de Salvador e tal. Ela falou assim, veio pra São Paulo? Se eu fosse você, eu não via. Você veio descansar em São Ela, Paulo? ela era de São Paulo? Ela era de São Paulo. Ninguém entende vocês virem aqui. Aí ela, eu ficava por lá mesmo, que não sei o que. Eu Exato. falei, não, é porque eu trabalho, sou empreendedora e tal. E aí eu vim aqui pra participar de um evento, nananã. E aí pronto, fui, dei o meu cartãozinho pra ela e falei com ela, né? Aí ela, seu nome é... Ela viu o cartãozinho, Mara Argila. Seu nome é Mara? Aí eu, não, meu nome é Amanda, é de Maravilhosas Argilas. Gostei, legal. Mas quando eu conheci você, eu associei exatamente o Maravilha. Sim. Tanto é que seu Instagram, @é Maravilha dela. É, Tipo, @maravilha dela. eu associei com o nome da marca. Sim, É, mas faz exatamente. sentido confundir com Mara também, né? É, Tá. e assim, lembra que eu comecei a vender no saquinho de geladinho no meu perfil pessoal do Instagram. Eu não tinha ainda a marca. Eu só, enfim, vendia a pessoa, eu Amanda. Aham. E aí, quando eu fui pensar em uma marca, eu entendi que o meu perfil antes era Maravilha da Favela. Porque era um apelido que alguém me botou. O coletivo de poesia me colocou esse apelido de uma marcha do empoderamento Crespo, que a gente foi lá no Campo Grande. Aí rolou alguma resenha aí a gente colocou Maravilha da Favela. Eu fui, mudei e botei Maravilha da Favela. E aí as pessoas já estavam chegando pra mim pelo IG Maravilha da Favela. Então eu falei assim, olha, eu tenho que colocar alguma coisa parecida para as pessoas que forem me procurar conseguirem encontrar agora esse novo nome. Aham. Eu falei assim, Maravilha, então, como é que eu vou diferenciar a minha argila? Então vai ser Maravilhosas Argilas, Argilas da Maravilha, algo nesse sentido, assim. E aí eu falei assim, antes era Mara Argila, tipo assim, os dois A, né? Mara Argila. Aham. E aí depois eu juntei e botei um nome só, Mara Argila. E aí muita gente confunde às vezes o nome tipo Margila, que às vezes esquece o A, mas eu falei, não, é de Mara mesmo, Mara Argila. E aí foi assim que surgiu o nome. Aí muita gente fala, que interessante e tal. Eu falei, e as coisas quando acontecem naturalmente. É um nome que pega, assim. Eu nunca esqueci o nome da marca. Bem de boa. E, tipo, o bom é que é um nome só, então fica mais fácil também da pessoa poder gravar. Sim. Ser um nome só, né? E aí foi isso. Eu me perdi no que eu tava falando antes de... A gente estava falando sobre delegar e sobre como que você tá chegou- sendo você em chegar aqui em São Paulo. 2025, ela chegou em 2025. falei da designer. Isso. É. Durante esse percurso, eu já tive pessoas também junto comigo, como auxiliar geral e como social media, que foi através de contrato e tal, e aí finalizou o contrato e acabou que a gente não continuou. Mas, atualmente é isso. Atualmente meu estagiário e minha designer. Tem um Então, time bem enxuto, assim, bem então, ainda fica bem muito próximo. concentrada em mim. Então, assim, chegando agora para 2025, o que eu quero pro futuro, o que eu visualizo pro futuro, para que eu consiga ter esse processo de desacelerar no sentido de demandas, é começar a descentralizar, né, de mim. Então, e eu vejo muito... A gente fica no dilema quando a gente empreende, né? Que a gente fica, eu preciso de dinheiro para contratar pessoas, mas eu preciso de pessoas para conseguir dinheiro. Eu tô nesse dilema, tô nesse dilema aí. Precisa de mais pessoas trabalhando pra gente conseguir fazer mais. Exatamente. Pra ter o impacto que eu gostaria, eu preciso de mais pessoas. Mas pra ter mais pessoas, eu preciso do dinheiro que o impacto que eu geraria. Eu adicionaria mais um ingrediente nessa daí, que é uma dificuldade que eu tenho. Não sei se é uma dificuldade que você tem também, ou que a Isa tem. Que é a pessoa nunca faz do jeito que eu imagino que ela vai fazer. A gente tem aí eu aquela fico, caramba. questão. Eu vou- desapeguei Você já. fica aquela, tipo, Depende cara, você muito poderia estar das fazendo... ações. Enfim. Depende muito das tarefas, assim, pra essa questão de, tipo, do que fazer corretamente. Eu comecei deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa errar, vai ter que errar, não vai ser você, então... Vai ter que assumir isso. Eu acho que o seu papel como líder não é mudar o jeito da pessoa fazer, é ensinar o jeito mais prático de fazer. Ela tem que colocar o jeito dela. Faz o seu jeito aí. Aí você vai lá adaptar e fala, eu acho que se fizer assim vai no caminho mais... Mas aí você tem que desapegar de que existe perfeição. Primeiro desapego. Não existe perfeição, você não faz perfeito e ela não vai fazer também. Esse é o primeiro desapego. O segundo
dá para as pessoas fazerem. Eu, por mim, a inteligência artificial podia ter um carrinho. Eu falava, inteligência artificial, eu quero ir no banheiro. Aí ela me pegava. Eu delegava até meus sandálios. Eu cheguei, Eu cheguei, gente, alguém vai me pegar? É o futuro agora, inteligência artificial. E eu vejo, e o objetivo agora é esse, de eu conseguir otimizar processos através da inteligência artificial, de conseguir automatizar esse processo do nosso atendimento, pós-venda, contato com o cliente, até... na verdade, o objetivo é ter um assistente virtual. E Sim. ela já tem um nome. Qual o nome que seria? Mara? Mara. É lógico. Joguei aqui e falei, bom... A Mara ia ser a inteligência artificial que faz o atendimento. Vai acontecer. Só Tô que profetizando. hoje eu uso muito a inteligência artificial por dicas dos outros para administrar alguns processos, tanto pessoais quanto da empresa. Por quê? Eu não dou conta mais de fazer tudo sozinha. Eu não dou conta de pensar em tudo sozinha. São tantas etapas, são tantas coisas. Eu penso no geralzão, tipo... E aí eu falo, e a inteligência artificial? O que você pode fazer pra mim? E aí eu descobri que cada comando... Por exemplo, eu não sabia alguns detalhes, eu fui aprendendo, vendo o vídeo. Eu tive uma mentoria com uma pessoa específica, que me deu a dica, a Aline. Beijo pra você. A gente tem mentoria daqui a pouco. E aí, na mentoria, ela falou, eu uso pra isso, vai pedindo ajuda, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Aí você pede um momento, tira esse momento que você quer e pede em cima daquilo. E aí, agora, eu já sei até como criar um Notion a partir de tudo que eu construí ali. Depois que eu falo, agora que você consolidou todas as ideias que a gente está conversando, secretária, você... preenche o Notion pra mim, ela vai lá e preenche. Que coisa maravilhosa. Então, muito bom. Eu comecei a usar também, começou a facilitar muito. Muito, muito, muito. Até no formato de pensar, você tem a ideia central e às vezes não sabe o como fazer, mas você, porra, tem uma ideia muito boa. E aí eu não sei como Aí fazer. ele faz um cronograma pra você. E aí você não sabe como fazer. Eu falei, eu tenho essa ideia aqui, como faço isso? Ele... Vai, começa por aqui, não sei o que, não sei o que. Poxa. É muito bom. Você é alguém que você tá batendo um papo ali, uma secretária muito eficaz. Realmente. Sim. Uma coisa que não dá pra fazer por inteligência artificial, que é até engraçado que teve uma galera que tentou aí, né, no último evento que a gente fez o Web Summit Rio, faz pouco tempo. Teve o pessoal querendo fazer pitch Deu errado, galera. Não faz isso. Não é façam. o seu momento de brilhar. Evitem. Como assim? Fazer como? Tipo... construir o texto e joga pra IA pra poder gerar a voz, aí gera peraí. É porque face, o pitch tá. no Web Summit é em inglês. Então, quem não falava inglês, construiu o pitch em português, botou pra traduzir, botou a sua voz na inteligência artificial e botou a voz falando com a imagem dela, o pitch em inglês. Aí foi selecionado e tinha que ir pro palco. Como faz se a inteligência artificial não vai até o palco? Exato. E aí, funciona. E aí eu falei disso pra puxar o link pra que você falasse... Que vai ter você. Pra que você falasse um pouquinho mais da Mara. Mas assim, foi muito bom até aqui. Infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo, um pouco mais de 1 hora para poder falar. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais para que você falasse um pouco mais da marca, quais são os produtos que você tem, o que é a diferença da argila verde para vermelha, que são todos Porque, esses na verdade, eu vou cremes pedir aqui para você tudo pegar mais. e apresentar. Pronto, certo. Porque a gente entendo nada, tá? Eu sou ótima com estética, inclusive se eu for fazer a unha, eu arranco o dedo. Eu sou muito boa nisso. Mas você pode falar todos os detalhes que tem, porque outras pessoas não conhecem. Eu sei que tem muita eficácia. Tinha uma praia lá que eu ia sempre, que tinha lá areia preta, a galera ia lá direto e falava que ajudava isso, naquilo, e eu só queria ir na praia, né? Sim. Então, apresenta os seus produtos, faz o seu merchan, é o seu momento, brilha. Pronto. Então, vou pegar o gancho que você falou, né? Eu contando a minha história, minha dor foi que eu comecei a utilizar a argila vermelha e depois descobri qual era melhor a verde. E muita gente pergunta, as cores diferentes mudam alguma coisa? Sim. As argilas têm... Hoje a gente trabalha com 6 tipos de argila: rosa, preta, amarela, branca, verde e vermelha também. E aí tem vários benefícios. Você pode utilizar tanto para a redução de oleosidade, que foi o meu caso, para pele acneica. A gente tem muitos feedbacks lá no nosso Instagram, @marargila, segue lá, tudo junto. Tem antes e depois das nossas clientes. E a gente lançou na Expo Só vou pedir Favela. para você olhar agora para a câmera do meio para conseguir falar e as perfeito. pessoas verem os produtos ao mesmo tempo, tá? A gente lançou na Expo Favela, em dezembro, esses 2 novos produtos. Que é
a máscara de argila em creme e o sabonete líquido. Por quê? A gente já tinha uma linha, né, de argilas naturais, sabonetes sólidos também, mas muitas clientes falavam, Amanda, às vezes eu não sei qual é a consistência correta que fica a argila, porque aqui a argila vem em pó e você coloca um pouquinho de água. Mistura e ela fica um creme. Então, eu não sei, ela fica muito líquida, fica muito grossa, eu não sei o tempo correto. E aí eu percebi que isso estava dificultando o meu cliente de continuar o uso, né? E ter pelo menos um uso uma vez, 2 vezes na semana. Falei assim, nossa, calma aí que eu vou criar um produto pra você. E aí a gente desenvolveu a máscara em creme, que é só você pegar, abrir aqui, aplicar no rosto, espalhar. E o sabonete líquido, porque muitas das nossas clientes são esteticistas, né? Nossas revendedoras, muitas delas são esteticistas também. Então, tinha nosso sabonete sólido e ela falava, pô, Amanda, não dá pra usar o sabonete sólido nas minhas clientes. Então, bora desenvolver um sabonete líquido aí pra gente poder utilizar nas minhas clientes, fazer o tratamento 100% natural. Então, elas já fazem os protocolos com sabonete de argila, com argila, enfim, com outros produtos também. E aí, essa foi a ideia de trazer esses novos produtos. A gente trabalha com um programa de revendedor, então, se você conhece uma mulher que quer empreender no ramo de cosméticos, né? A gente faz treinamentos, conta um pouco mais detalhes sobre como foi a minha história e como dicas de empreendedorismo para elas. E elas conseguem revender os produtos com cerca de 30% de lucro, com valores em atacado. Então, elas começam a fazer parte da nossa comunidade, participar de eventos, né? Junto comigo e tudo mais. E hoje também a gente tem esse foco de ter revendedoras. Tem em Salvador, tem no interior da Bahia, tem em São Paulo, a gente tem um grupo aí de revendedoras crescente e convido você a seguir lá a gente, Marargila, seguindo lá no nosso site, www.marargila.com. A gente envia para todo o Brasil, tá? É só entrar em contato e vai ser um prazer poder atender vocês. Caramba. E como que eu faço para ser revendedora? Pronto, entre em contato com a gente via o WhatsApp ou via o Instagram. Tem um site chamado Membros, Marargila, que a pessoa consegue se cadastrar e ter acesso aos produtos. Ou a gente pode fazer todo o processo pelo WhatsApp também, né? Para quem quiser mais facilidade também. E aí, fazendo o primeiro pedido, ela recebe alguns brindes também e ela começa a fazer parte do nosso grupo, onde ela tem acesso aos treinamentos, aos eventos que vai ter, né? E aí, é meio que nesse período. Ela não tem, tipo, é obrigatório fazer pedido todos os meses. Não tem essa obrigação. A gente busca que a pessoa queira, esteja sempre fazendo pedido a depender da demanda dela. A quantidade de... Amanda, por exemplo, tem revendedora que vende mais argila. Tem revendedora que vende mais sabonete. Então, ela vai escolhendo a quantidade de produtos que ela vai querer. Legal. Uhum. Um spoilerzinho bem rápido. Eu fui vizinho dela na Expo Nice. Favela. Sim. E eu usei, tá, gente? Eu usei realmente... Ele fez nossas padei. Não foi por... Foi por acaso, eu não sabia que ela ia estar do meu lado. A gente se conheceu assim, aleatoriamente. Eu usei, é bom, tá? Realmente, eu tô fazendo propaganda de graça, porque realmente foi muito bom. Saí com a pele bem lisinha. Uhum. Inclusive, eu tenho que renovar, porque, né? Tá tudo Eu acho coisado bom, né? aqui. Eu acho que foi dezembro. Então, Já né? estamos em maio, né? Então, Ainda tá não na hora de renovei. fazer outro, gentilmente. Ainda não renovei, mas enfim, vamos ver. Encerrando o programa, quem sabe. Bom, infelizmente estamos chegando no finalzinho. É pra cá, né? Vou fazer pra cá. Infelizmente estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Você quer deixar mais algum outro recado? Não. Ele vai pedir pra seguir a gente, o recado? Tudo que a Amanda falou aqui em relação à Marargila vai estar aqui na descrição, tá? Site, Instagram, o Instagram dela, o Instagram da Marargila, vai estar tudo lá. Sigam ela lá, cliquem na descrição do vídeo para poder acompanhar tudo em relação a ela e a marca dela. Também sigam a gente lá no YouTube. No YouTube a gente tá como Podcast Preto e Dinheiro. Só vocês colocarem isso exatamente assim, que senão vocês vão cair na música do Kian, certo? E não vai achar a gente. Me sigam lá no Instagram. No Instagram eu tô como Sou Ed Santos. Isa. Só Isa Barros, mas tá aí Barros. Qualquer rede social você vai me achar com esse mesmo nomezinho. Exato. E eu em qualquer rede social vou estar como Sou Ed Santos. Lá no Instagram do Preto a gente tá como Preto Dinheiro tudo junto, ok? Sigam a gente para acompanhar todas as novidades desse programa aqui. Esse foi mais um episódio do Preto e Dinheiro. Um beijo. Novamente, obrigado, Amanda, Tchau, pela Muito presença. obrigada, gente, pelo Obrigada convite. a Foi você. incrível poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Um beijo e tchau. Tchau.